Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje estamos lançando aqui uma obra muito especial, Código de Processos Sobrenaturais. E um dos nossos convidados é o autor, o advogado, criminalista, professor universitário, já foi procurador municipal de uma importante cidade aqui em Goiás, meu amigo Elton Marinho. Tudo bom, Elton? Como é que vai, Giovanni? Tudo bem? Bom dia a vocês, que seja muito produtivo o nosso programa. Elton, eu tenho certeza. Eu tenho um convidado surpresa que logo vai chegar aqui no nosso programa conosco. Elton, Código de Processos Sobrenaturais. Da onde você tirou esse texto, rapaz? Giovanni, é uma inspiração que eu reputo de Deus, que foi algo que foi uma inspiração de Deus, porque verdadeiramente nós somos advogados, né? Você é advogado, eu sou advogado, e a gente sabe que para ser um advogado nós temos que estar inscrito na ordem, formar em direito, habilitar e trabalhar com o que nós temos, que é com a lei, com o direito prático, com o direito material, com o direito subjetivo. E a sua área criminal, que é uma coisa extremamente fática, né? Um material extremamente humano, né? Um fato que é caracterizado crime e é imputado a uma pessoa. Mas em determinados momentos da minha vida, são 27 anos de advogando, eu me deparei com situações que verdadeiramente eu não via saída. Eu estudei tudo que eu podia, eu procurei todos os colegas que eu podia, eu procurei meus professores, procurei nos livros e eu não via verdadeiramente saída. Tal era a forma com que aquele processo estava apresentado, ele estava pronto, eu peguei o processo já em andamento. E aí, nesse momento da minha vida, eu aprendi algo muito importante, que foi que recorrer a uma instância que ela não está regulada pela Constituição e muito menos pelo ordenamento jurídico brasileiro, que é a instância sobrenatural. E aí eu fui buscar a ajuda de Deus. E verdadeiramente, e de uma maneira maravilhosa e inexplicável, a ajuda sobrenatural veio. E eu consegui achar soluções para situações que eu não acreditava, não via saída, mas a saída aconteceu. É um livro místico? Não. Assim, é um livro evangélico? Não, eu sou evangélico e eu confesso a minha fé. Ele é um livro onde eu relato histórias de processos criminais muito complicados. Eu falo assim, quem gosta de série policial, quem gosta de um CSI, ou quem gosta de assistir um Close, uma série policial que você vê aquela série todinha, aquela trama que não tem saída e de repente acontece uma saída, ele vai gostar muito desse livro. Porque é justamente isso que acontece. A gente sempre está lutando e se empenhando para conseguir uma solução dentro da lei, sem nunca andar, vamos falar assim, fora e nem à margem do que a lei ordena, mas existem situações e que existe um olhar que ele enxerga o que você não enxerga. E aí eu pedi esse socorro a esse olhar. E esse olhar que estava enxergando o que eu não estava enxergando, me deu a graça, a possibilidade de enxergar com o olhar dele. E aí foi onde nós vimos o que ninguém estava vendo. Você usa uma frase interessante na apresentação do livro, você diz que o livro explora o além após o porém. Sim. Explica um pouco essa frase pra gente. O que é esse além após o porém? Giovanni, eu passei por um período da minha vida que eu entrei num processo depressivo. Entrei no processo de depressão. São crises que a gente passa como pai de família, como profissional. Eu estava próximo de fazer 50 anos, achei que eu já estava fora do mercado de trabalho, além de mais velho, muito feio, pobre, mora longe, eu brinco falando assim, né? Hoje, tantos novos advogados... O time não está ganhando nada. Hoje tantos novos advogados, tanta gente cheia de valores, pessoas ligadas na tecnologia, coisas que eu estou acostumado, às vezes, a demorar 2, 3 dias para buscar uma solução. Quem tem essa experiência, essa geração nova que parece que já nasce grudada no celular, elas resolvem em 5 minutos achar uma resposta. E eu comecei a achar que, para mim, já tinha chegado ao, vamos falar assim, eu tinha aquele muro, aquele porém. Né? Eu lutei, eu me esforcei, eu estudei, porém...
Eu me preparei tanto para esse processo, porém, eu li todas as obras, eu tenho essas minhas limitações por isso e aquilo. E naquela época nós recebemos um convite de uns amigos e fomos numa igreja em Goiânia que chama Bom Pastor. E lá tinha um pastor, falo tinha porque infelizmente o ano passado ele faleceu. Na Rua 3 ainda, no centro de Goiânia? Na Alameda do Botafogo? Alameda da Marginal Botafogo ali, né? E lá tinha um pastor, eu falo tinha, né, porque ele infelizmente faleceu, muito amigo meu, muito amigo seu também, de todas as pessoas de Goiânia, que era o Eduardo Saba. Isso. E eu cheguei lá um dia, fui para acompanhar, fazer uma visita. O irmão dele, o Divino Saba, é muito amigo nosso, a esposa dele, a Valquíria Seba, a Valquíria Bessa é como se fosse irmã da minha esposa. E lá naquela igreja a gente foi fazer uma visita e ele fez uma pregação sobre isso. Existe um além depois do porém. E eu falei, gente, não é possível. Quem foi que contou minha vida para o Eduardo Saba? E ele estava falando isso. Muitas vezes na nossa vida, resumidamente, nós sempre temos poréns. Ah, eu queria fazer isso, porém a cor da minha pele é tal, e aí eu vou sofrer preconceito. Eu queria ser respeitado, mas meu pai foi criminoso, ou minha mãe foi uma mulher chamada de prostituta, e aí ninguém vai me dar o respeito, ninguém vai me aceitar na sociedade. Eu queria tal coisa, porém eu não tenho dinheiro para poder estudar mais. Marinho, e né? Qual que é o além após o porém que você explora na tua obra? É justamente essa situação, que quando nós temos esses muros, essas barreiras, que nós chamamos de porém, e que querem travar a nossa vida, nós podemos olhar para o alto. Né? O salmista, na Bíblia, fala no Salmo 121, né? Eu elevo os meus olhos para os montes. Ali não era só onde virá o meu socorro? Um monte. De onde virá o meu socorro? Aí ele resolveu olhar para cima do monte. Falou, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os crentes hoje não sabem o Salmo de cor, não sabe nem referenciar. E aí é nesse sentido, que quando o muro for muito grande, levante a sua cabeça mais um pouco e olhe para o céu. Porque lá tem um além depois do porém. E esse além pode fazer você transportar esse muro. E sem dar spoiler, né, que é a antecipação do conteúdo, né? Você pode trazer alguma figura para a gente, de repente contar algum fato que não está no livro, mas que não chegou a... São 6 histórias, né? 6 histórias. São 6 histórias, 4 prefácios. 4 prefácios e um endosso. São histórias que eu vivi. São 4 tribunais do júri, em que eu atuei como advogado no tribunal do júri, uma ação que era de acidente de trabalho e uma acusação de estupro, que um jovem sofreu e estava preso, acusado pelo crime bárbaro. E é uma coisa que ninguém gosta de falar, né? Crime de estupro. E em cada uma dessas situações, não teve uma que foi igual à outra. Esse além, depois do porém, se manifestou de uma forma diferente. Uma através de inspiração, outra através de que um ser sobrenatural falou comigo em sonho. Na outra foi uma inspiração dada pelo meu chefe, meu líder na época, que ele recebeu inspiração e eu acreditei que eu estava debaixo da liderança dele e criei que em obediência eu ia ter o resultado. E outra situação que é aquela fase que todo mundo passa. Será que eu vou virar alguém na vida? Será que eu vou ter uma casa? Será que eu vou sustentar minha família? Essa do chefe aí é aquele que você trabalhou dias, semanas, meses. Que você ouviu lá na sala. E ele rasgou, jogou fora e falou, não, Deus vai te usar. Faltando exatamente 5 minutos, 5 minutos, para que o juiz passasse a palavra, o doutor Lisboa, que era o meu... famosíssimo meu advogado. Professor, e eu trabalhava no escritório dele, ele entra no salão do júri e pergunta para mim onde é que estavam as teses, ele falou, rasga tudo. Aí eu comecei a tremer, pensei que eu ia ter uma crise de desarranjo intestinal, falei, doutor, falta 5 minutos para passar a palavra. Aí ele falou assim, o ser maior, ele tinha um jeito engraçado, ele fez assim, falou assim, o ser maior falou comigo aqui, Deus falou comigo, e eu sei que você acredita em Deus, pode rasga tudo e defende a absolvição. Aí eu falei, doutor, o senhor quer me matar? Ele falou assim, eu confio no senhor, macho, e eu confio no ser maior, o ser maior falou comigo, pode obedecer. Então, como ele apelou... E vocês não iam pedir absolvição, né? Não. Na tese, nos estudos. Não vi a mínima possibilidade de pedir absolvição, e nós rasgamos, eu obedeci, e naquele momento, fala naquele momento, mas é desesperador, né? Eu fiz uma oração, falei assim, meu Deus, ou o senhor me mata, ou o senhor não deixa eu ter uma crise intestinal, ou o senhor faz um milagre, porque o juiz passa a palavra para você e o juiz não quer saber, ele passou a palavra e você tinha 2 horas ali para defender a sua cliente, era uma mulher acusada de tentativa de homicídio.
E aí, o final da história, só quem lê vai Tem que ler, aí tem que ler. realmente se esse ser maior existe e se ele se manifestou. Você disse que são 6 histórias e 4 prefácios, mas a apresentação do livro, você chamou uma pessoa muito especial, é especial para você, né? Muito. Que você conhece desde talvez antes de nascer, né? Amigo da sua família, e é especial para todos nós aqui no estado de Goiás e, por que não dizer, especial no Brasil e também em várias nações do mundo, que é o nosso apóstolo Sinomar Fernandes, presidente da Igreja Luz para os Povos. Apóstolo, que prazer eu poder estar aqui na sua casa, na sua presença e conversando sobre algo tão bacana quanto esse tema nosso. Fico muito feliz de recebê-los aqui na minha casa, é uma honra. E o Elton Marinho é uma pessoa muito especial, não é? É aquela pessoa que tem guarida no seu coração de verdade. E nós o admiramos muito e quando ele trouxe este material para me dar uma olhada, eu me impressionei muito. É o que eu ia perguntar para o senhor, por exemplo, eu já vi algumas coisas escritas pelo senhor, já vi algumas apresentações, mas sempre de um plano mais vamos colocar, teológico, né? Por que o senhor prefaciou o Elton Marinho? Sei da amizade, do gosto, do bom relacionamento, mas o que nesse livro, Código de Processos Sobrenaturais, trouxe a presença do apóstolo Sinomar? Eu vi este material ainda no início e me impressionei muito, porque cada área de atividade humana se expressa de uma forma e nós colocamos em papel aquilo que está dentro de nós, não é? É fruto da nossa experiência. E o Elton Marinho, ele é um advogado muito bem sucedido. E ele conseguiu colocar neste material experiências incríveis a respeito da sua jornada jurídica diante dos mais variados tribunais. Ele sempre se demonstrou plenamente confiante na ação divina para chegar a bom termo. E eu fiquei muito interessado, sim, em prefaciar o seu livro, e hoje eu estou impressionado com a repercussão deste material, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil, e eu acho que dei o tiro certo. Dei o tiro com certo. certeza. Ele é um livro de grande edificação. A gente aprende muito cedo que há 7 pecados capitais, não é? Uhum. Eu acho que tem um 8º, é não ler esse livro. Apóstolo Omar, o senhor toca num ponto interessante, que é a questão das profissões, né? Sim. E ouvindo o Elton Marinho, eu sou advogado também, eu me sinto até na liberdade de dizer que tanto como comunicador, tem pessoas que me chamam de jornalista. Eu não sou jornalista, respeito demais essa profissão de jornalista, eu até gostaria de ser, mas eu acho que tem atributos que a gente precisa respeitar, o que a gente tem e o que a gente não tem. Eu sou um comunicador, sou um professor e sou advogado. Nessas 3 vertentes da minha vida, eu também poderia falar de projeções sobrenaturais que me facilitaram. O senhor acha que essa participação sobrenatural, o senhor percebe isso em outras atividades profissionais? É bom salientar que Deus não é evangélico, nem católico, Muito nem bom. espírita. Deus é Deus. E Deus se deixa achar por aquele que o busca. Não é? Deus se mostra a quem quer vê-lo. Isso independente de religiões. Quando Deus chamou Abraão, ele morava numa região de gente pagã. Mas Deus nos conhece por dentro. É Deus que pesa o homem. Deus não te avalia pela cabeça. Deus te avalia pelo coração. Pelo coração. Então, onde houver uma pessoa de coração reto, íntegra, ali há uma grande possibilidade de Deus agir, de Deus falar, de Deus se revelar. Então, qualquer ser humano
mesmo nos lugares mais distantes, se ele invocar a Deus, Deus se revela a ele. Aconteceu isso com meu pai, inclusive. Não é? Meu pai era um homem mau, perverso, mas meu pai gritou por Deus. E Deus enviou 2 missionários da nossa casa, com o nome do meu pai e o endereço da nossa casa, dizendo: aqui nessa casa tem um homem clamando por ele. Aquilo foi muito impressionante. Andar 17 quilômetros a pé. Nós andaram 17 quilômetros, 18 quilômetros para ser mais correto, a pé para ir na nossa casa. E meu pai, ele não era um homem que buscava a Deus, mas Deus ouviu o clamor dele. Deus ouviu o seu gemido, a sua fome, a sua sede por Deus. Eu me lembro, por exemplo, de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um coletor de impostos odiado pelos judeus. E quando Jesus para debaixo daquele sicômoro e diz: Zaqueu, eu vou lá na tua casa hoje almoçar com você. Os discípulos ficaram escandalizados, mas ali estava um cara com mais sede de Deus do que talvez toda a equipe apostólica de Jesus. Apóstolo, eu fico pensando no ciúme. Não é verdade? Ficaram com ciúme. Pedro falou assim: mas ele não foi comer na minha casa ainda. Nunca foi na minha casa. Também talvez nunca tenha sido convidado, né? Tem esse detalhe também. Agora, uma coisa que eu acho importante, o Wellington Marinho, com esse prefácio que você jogou pesado, né, Wellington? Você jogou pesado. Eu fui agraciado pesado. Foi agraciado de forma pesada. Wellington, eu tive experiências muito semelhantes da que você conta no seu livro, e eu conversando com outros irmãos, outros colegas, médicos, engenheiros, atendentes, porteiro. É muito comum a gente perceber que a gente teve ali uma ajuda sobrenatural, né? Tem alguma pessoa que pode usar de uma certa maldade, de achar que você está fazendo uma propaganda pessoal de que o teu material, o teu trabalho é conduzido de forma a uma excelência por Deus. É essa a mensagem? Não, eu apenas... Porque a gente também fracassa. Claro. E com Deus presente na nossa vida, né? Veja bem, Giovanni, tem uma passagem também na Bíblia que fala o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esse livro nasceu numa época em que eu estava passando por uma fase depressiva. E quando eu ouvi sobre o além depois do porém, depois quando eu ouvi um testemunho no Instagram do Dr. Mário de Oliveira Filho, que é um dos maiores criminalistas do Brasil, é advogado em São Paulo, foi ex-presidente da Abracrim lá de São Paulo, quando eu vi ele testemunhando, eu falei assim: não, isso é interessante. E comecei a testemunhar na minha casa, falar para minha esposa, meus filhos: olha, já aconteceu isso comigo, uma vez aconteceu assim, outra vez aconteceu assim. E a minha família falou: pai, meu filho, né, minha esposa, falou: escreve isso. É tão interessante essa história sua, porque você pode ajudar outras pessoas a acreditar que elas também podem viver o seu momento de história sobrenatural, independente da profissão. Esse acesso a ter uma intervenção sobrenatural, ele está disponível a todas as pessoas. A intenção do livro foi apenas startar, vamos falar assim, incentivar, e tem tido esse tipo de retorno, sabe assim, de que a pessoa pode acreditar, como o apóstolo Omar falou, de que ela pode ter uma intervenção sobrenatural. Isso pode acontecer com ela. Isso não é coisa de peixinho, de selecionados, nem de falar que fulano ou ciclano tem mais bênção ou tem mais acesso a Deus. Nós passamos por um momento de derrotas profissionais. Nós passamos por um momento que perdemos processo, às vezes até mais do que quando ganhamos. Mas a gente quer trazer à memória aquilo que traz esperança. Porque em 27 anos de vida profissional você não tem só 6 processos. Claro. E não teve só 6 processos que Deus falou com você ou assim por diante. Eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre isso, porque essa é a essência daquilo que a gente é. Meu programa é um programa muito focado em política, muito focado em sociedade. E hoje é a primeira vez em 5 anos que eu trago um assunto eminentemente do ponto de vista espiritual. Mas como não pode faltar, e eu sei que o meu telespectador e o meu internauta que liga aqui no programa Controverso
ele espera ouvir de nós aqui um pouco mais do que somente essa nossa experiência. Apóstolo Omar, eu tenho uma pergunta que eu deixo para você e para o nosso querido Elton Marinho. Essa manifestação de Deus fica restrito só a essas áreas profissionais ou ela tem condição de vir para a política também? E o senhor vai responder isso no próximo bloco, porque agora nós vamos para o nosso intervalo e você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, segundo bloco, e nós paramos com uma pergunta, se essa presença de Deus, essa interferência do Senhor, inspirativa, se ela não tem condição de chegar também na política. Eu joguei essa pergunta para o senhor, apóstolo Omar. Deus é o condutor da história, Ele é o grande timoneiro da história, nada foge ao seu controle. E a Bíblia diz que Deus procura homens retos, íntegros para usar, não é? E é muito importante, é de uma importância capital a presença de homens de Deus na política, homens que não se corrompem, homens que verdadeiramente estejam ali para funcionar como agentes de transformação dentro da política. E hoje nós temos no Congresso Nacional mais ou menos uns 120 parlamentares. Nem todos correspondem às nossas expectativas, mas há um grupo muito bom. Há um grupo muito bom e eu tenho conversado com muitos deles e ai de nós, igreja, se eles não estivessem lá. Muitas leis nocivas teriam passado e quando uma ação se contrapõe à palavra de Deus, mas ela é transformada em lei, isso nos coloca numa situação difícil, porque nós amamos a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, mas podemos ficar contra a lei. Então aí é o momento que nós temos que optar. Ou nós vamos seguir a palavra de Deus, ou nós vamos nos curvar diante de decisões de autoridades que muitas vezes não conhecem a Deus e muitos são inclusive inimigos de Deus. Então a presença de homens verdadeiramente transformados, eu não estou falando de gente que frequenta a igreja, estou falando de gente que teve uma experiência real, experimental com Deus. Então essas pessoas hoje imiscuídas, embutidas na política, é muito importante e protege a todos nós como cidadãos, protege a pregação da palavra de Deus, porque muitos partidos hoje, eles são declaradamente, antigamente era uma coisa camuflada, mas hoje eles abusam de Deus, eles fazem os seus shows em praças públicas, envergonhando o nome de Deus, eles apresentam
a pessoa de Jesus como uma pessoa qualquer, fazendo abusos os mais incríveis possíveis, e às vezes nós ficamos com as mãos atadas, porque a maioria das nossas autoridades hoje fazem vista grossa e não fazem nada. Entendeu? Parece que a lei só existe para nós, que somos cristãos. Apóstolo Omar, eu acompanho o ministério do senhor há muitos anos. Eu, particularmente, eu estou com 55 anos, eu me lembro, aproximadamente 38 anos atrás, eu não era evangélico ainda, não tinha a posição que eu tenho hoje, mas eu já acompanhava, e o senhor sempre foi tido uma pessoa muito reservada, muito séria, e muito distante dessas comunicações, né? Eu me lembro, a gente estava até conversando aqui no off, que Ulisses Guimarães já falava dessa participação dos evangélicos, formando bancada e assim por diante, na época ainda da Constituinte, que acho que foi quando o movimento político evangélico começou a se organizar. 88, na Constituição de 88. Na verdade, um pouco antes, né? 86. 86, né? E nessa época eu militava na esquerda, né? E eu tinha uma posição extremamente contrária, apesar que eu era muito católico nesse momento. E eu me lembro da distância que o senhor mantinha dessas discussões. O que tem trazido o senhor para esse centro como um motivador da igreja de participação política? Eu estou errado? O senhor fez esse movimento mais orientador? Eu vejo assim, Deus estabeleceu 3 instituições principais na Terra: a igreja, a família e o Estado. A igreja antes da família? Não, a família é a primeira coisa. Sim. Só que Deus também, na estrutura bíblica, Deus estabelece o nível de autoridade que cada um deve ter na sua área específica. Por exemplo, um pai, ele tem autoridade limitada à sua família. O governo, por exemplo, ele não deve se envolver em questões eclesiásticas. E esta é a área da igreja. Tanto é que agora na pandemia nós tivemos problema sério, porque uma autoridade civil querer dar diretrizes e normas para a igreja vai dar problema. Agora, quando se senta para entrar num acordo, a igreja gosta de cooperar, a igreja gosta de participar. E a igreja sempre esteve aberta para o diálogo. Agora, qualquer imposição sobre a igreja, proibindo reuniões onde o povo adora a Deus, proibindo o culto a Deus, isso vai dar um problema sério. Foi isso que então trouxe o senhor para a discussão política? Me despertando, porque acho que o governo tem que ocupar da sua área, a família da sua área, não é? E também o Estado da sua área específica. Uma área de atividade não pode entrar dentro da outra, vai dar problema. E é aí que eu entrei, para poder trazer mais luz, mais orientação, porque nós podemos, Dr. Giovanni, viver em paz e muito bem aqui no mundo, cada um cumprindo o seu papel. Eu, por exemplo, não critico a ninguém que não acredita em Deus. Isso é uma escolha dele, não é verdade? Mas também não vai aceitar o aviltamento da sua fé. Não, mas às vezes essa pessoa quer ter influência dentro da igreja e mudar uma experiência real, não é? De um cristão com seu Deus. Então isso não vai funcionar. Mas se houver respeito, nós viveremos em paz, muito bem. Eu, por exemplo, tive a minha experiência com Deus real, jamais na minha vida vou negar a Deus. E se houver uma lei me proibindo de adorar e servir a Deus, nós vamos ter um problema sério. Isso. E como presidente hoje da Associação de Pastores do Estado de Goiás, eu tenho que analisar todas estas questões e muitas vezes eu tive que conversar atualmente com o prefeito sobre várias questões. Ele, graças a Deus, ele ouve
ele atende e me respeita muito. E, como você disse, a palavra de Deus está sendo disseminada aqui, ali e acolá. Hoje nós temos, eu diria, um presidente quase evangélico, né? Nós temos o prefeito de Aparecida evangélico, o prefeito de Goiânia evangélico. As coisas têm mudado, graças a Deus. O governador Ronaldo Caiado, que é muito católico. Muito católico. Muito católico. Inclusive, já orei por ele várias vezes. É um homem muito temente a Deus. Muito. É um homem temente a Deus. Então... Não estou falando isso para fazer propaganda, não. Eu só quero dizer que é um ambiente positivo, não, né, da fé. Eu acho que nós cristãos cumprimos o nosso papel muito bem. Dentro desta pandemia, nós realizamos um grande trabalho social. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, mais ou menos no Brasil, 100 mil igrejas. 100 mil igrejas evangélicas. 100 mil templos. Então, 70% dessas igrejas realizaram um trabalho extraordinário na área social, coisa que os governadores e prefeitos não dão conta de fazer. Então, a presença da igreja hoje na sociedade, ela é marcante e muito importante. Apóstolo, o senhor cita o momento da possibilidade de conflito. Conflito, o senhor vai precisar de uma estrutura jurídica. Elton, eu faço a pergunta para você. Você que atua como advogado de igreja, advogado também de direito religioso, como é que fica esse conflito? Como é que você vê isso que o apóstolo Silomar trouxe, por exemplo, que houve aí situações em que determinaram o fechamento de igreja, eu mesmo movi ação de mandado de segurança tentando abrir, perdi, né? Como todos os outros colegas, né? O Tribunal de Justiça não foi muito favorável à nossa tese de que a igreja pudesse ficar aberta. Qual a sua visão? Eu entendo, Giovanni, que a posição da igreja politicamente, e aí reflete juridicamente, porque problemas sociais, eles têm, segundo a nossa Constituição, um lugar para ser resolvido, que é a justiça, né? A posição da igreja, ela não é oportunista, e muito menos no sentido de tentar levar vantagem. Ela é reativa. Se a gente parar para estudar, e se vocês pararem para consultar na sua casa e estudar, primeiro, limpar o seu coração de toda e qualquer situação de preferências políticas, você vai ver que tem um pensador italiano chamado Gramsci, e esse homem fez um mal muito grande para a humanidade. Porque ele enxergando, e ele foi preso inclusive no fascismo do Mussolini, e ele de dentro da cadeia, ele enxergando que era impossível combater os princípios judaicos cristãos, porque ele, inclusive, na Itália, ele é italiano, o que ele fez? Ele começou a desenvolver teses, e essas teses foram absolutamente absorvidas no Brasil. Só que quando a igreja percebeu isso, ela começou a reagir, por isso que eu falo que é reativa. Do que eu estou falando? Anular o pátrio poder, diminuir a força da importância da liberdade religiosa, dar às pessoas acesso a tudo quanto é tipo de substâncias e atividades irresponsáveis que pode levar a consequências como sexo exagerado, consumo de drogas, para que essas pessoas, uma vez que fiquem viciadas nos seus vícios, elas não vão estar incomodando aquela tomada do poder silenciosa. E esse tipo de situação, quando começou a se implantar por pessoas que são seguidores desses princípios do pensamento do Gramsci que começou a entrar aqui no Brasil, aí a igreja começou a ver que isso era um impacto e era muito importante. Eu posso, muito rapidamente, aqui citar dois. Há cerca de 8 anos atrás, PL 122. Houve uma manifestação, nós mesmos... a PL 22 era um plano de lei que falava o seguinte... nós somos seguidores da Bíblia, e no contexto bíblico, a Bíblia ela não referencia a união homoafetiva como algo abençoado por Deus. A Bíblia, Deus ama o pecador, mas ele rejeita a prática. E isso é um princípio cristão, tanto católico quanto evangélico, quanto qualquer pessoa que tenha a Bíblia como norte de orientação espiritual. A PL 122 vinha implantando como lei o seguinte: se pessoas homoafetivas, se elas quisessem, por exemplo, casar dentro de uma igreja evangélica, o pastor era obrigado a fazer o casamento, sob pena da igreja ser fechada de 3 a 5 anos, o pastor ir preso e a igreja ainda responder por uma multa que chegaria hoje em torno de 180 mil reais. Isso é o absurdo do escárnio de querer implantar ideias
que vão contrárias aos dogmas, aos princípios religiosos, e enfiar na goela da igreja. E quando veio esse projeto, um pastor aqui no Brasil, ele denunciou num programa de televisão nacional, e nós mesmos estivemos em Brasília numa quarta-feira, onde foram reunidas 80 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional. 80 mil pessoas, quarta-feira à tarde, nós estávamos lá. Conduzido por Silas Ou Malafaia. seja, isso é reativo. O apóstolo César Augusto estava do meu lado, lá no palanque lá junto. Apóstolo César Augusto, da Igreja Comunidade. Presidente da Igreja Fonte da Vida. Fonte da Vida, o apóstolo Nomar. E nós fomos lá como advogado. Então, nós precisávamos combater aquilo. Apóstolo da Renascer também, né? Sim, o Silas Malafaia. Todas as igrejas se uniram contra isso. Eu vou dar mais um exemplo aqui rapidinho. Uma deputada de Brasília, ela tentou implantar e aprovar um projeto de lei onde uma criança de 12 anos, veja bem, o que eu falo, o que é o Estado querendo interferir no pátrio poder. Uma criança de 12 anos que aqui no Brasil ela não pode votar, ela não pode dirigir, ela não pode abrir uma empresa sozinha, porque ela tem 12 anos, ela é absolutamente incapaz. Mas a deputada com um projeto que se uma criança de 12 anos entendesse que ela queria fazer uma operação, cirurgia de mudança de sexo, ela procuraria o SUS, e o SUS era obrigado a fazer essa operação dela sem autorização dos pais. Quer dizer, isso vai de encontro, isso é um tapa na cara da igreja, é um tapa na cara da sociedade. Desde quando uma criança de 12 anos, e eu não estou falando aqui com preconceito ao que o pessoal fala sobre transexualismo, não é isso. É a questão do abuso de leis que são implantadas, e quando você vê essa diminuição, fala que a criança a partir de 5 anos, quem manda nela é o Estado, os pais não mandam mais. São princípios que vão sendo colocados como princípios de leis por alguns parlamentares. E se a gente não tiver parlamentar lá para combater, isso é ato de cidadania. Quando eu falo combater, não é combate, briga, pessoal, não. É combater de forma civilizada, né? Então, nós não poderíamos deixar de reagir a essas situações. E se nós não temos deputados lá que têm conhecimento de que isso é um abuso e se contrapõem a isso, essas leis passam. E uma vez sendo lei, Giovanni, aí sim, se nós formos combater aquilo, aí nós nos tornamos criminosos, porque nós vamos tentar combater o impedimento da utilização de uma lei. Aí nós é que podemos virar criminosos. Aí a importância do homem, da mulher de Deus na política, entendeu? Para impedir que essas calamidades aconteçam. Excelente, gente. Mas tem 3 questões que eu gostaria de deixar aqui e já digo que é para o próximo bloco. Primeiro, o senhor bem disse, precisamos levantar homens e mulheres de Deus. Esse levantar significa partir para o embate eleitoral. Isso não seria abuso de poder religioso? Segunda pergunta, e essa eu vou deixar para o senhor enquanto líder e vou deixar para o nosso jurista, né? Essa eu já estou com vontade de responder. Não, próximo bloco. Segunda questão. Apóstolo, tivemos péssimos exemplos, de líderes cristãos, inclusive pastores, que uma com uma condenação, que é o caso da Flor de Lis, né, um histórico tão vergonhoso que eu não vou nem citar aqui. Se o internauta quiser, o telespectador entre na internet e veja lá os crimes da Flor de Lis, que eu tenho vergonha de dizer o que foi, eu tenho vergonha, eu tenho pudor de tocar nesse assunto, e ela era uma pessoa que conduzia esse discurso. Nós temos agora, que está sob investigação, mas tudo leva a crer que há todo um fundo de verdade, pelo menos parcial, em relação ao problema do MEC, não digo em relação ao ministro, sinceramente eu não sinto, mas em relação aos irmãos que ali foram interlocutores no Brasil todo com os prefeitos. E também alguns problemas da própria bancada. Então, esse contexto de homem de Deus, a igreja não corre um risco de avalizar, principalmente que seriam mais homens do que de Deus? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, Elton Marinho, em relação aos 2 exemplos que você trouxe, nós acompanhamos muito de perto todos esses processos legislativos e não consta dos textos que nós observamos essa discussão, ou seja, de que os pastores e padres seriam obrigados a realizar a cerimônia religiosa, até pelas garantias constitucionais.
mas ele é muito forte, inclusive no meio jurídico, não é só do senhor, mas de outros grandes juristas, inclusive promotores e juízes, de que tem havido. A minha pergunta é, será que não pode acontecer de haver pessoas interessadas num levante, numa discussão que não é muito prática, exatamente para poder levantar como uma jihad evangélica, uma guerra, e que a gente não carece de maior fundamentação dos debates parlamentares? Ficou muito complexo? Segue a gente, que os nossos convidados vão facilitar essas conversas para nós. Fique conosco, você está no lugar certo. Terceiro e nosso último bloco, muito aquecido. O off nosso aqui foi de embate. Mas vamos jogar bola para o Wellington Marinho. Você afirma algumas questões que nós questionamos, que elas não constam da forma como você trouxe, nem nos textos da lei, nem nos textos dos debates. Você não tem medo de que essa forma de se tratar seja só para gerar uma comoção no meio evangélico, para gerar uma contrariedade contra o parlamento, contra os poderes instituídos? Não, Giovanni, assim, eu não gosto dessa questão de levantar a bola para gerar comoção social, mas nós somos advogados, a gente lê o projeto, existe a questão da liberação explícita e da liberação velada, né? A PL 122, ela vinha falando, por exemplo, no texto dela, eu acho que tenho certeza que você conhece também, no texto dela falava que qualquer casal, seja, no caso estava tratando de discriminação e criminalização contra, por exemplo, um casal homoafetivo. As expressões afetivas, né, de carinho e afeto. As expressões afetivas dentro de locais públicos e fechados, sem discriminar. Ou seja, o que a lei está falando? Que seja dentro de uma igreja, de um bar, de um shopping, de um cinema, ou dentro da casa da pessoa, aquelas expressões não deveriam ser nem chamadas a atenção. Porque igreja, chamar poderia ser interpretada... Na sua igreja, um casal homoafetivo que segure na mão, ela seria repreendida? Que pegue na mão. Acredito que não. Agora, eu posso te dizer o seguinte... Um casal heterossexual que desse um beijo lascivo, na sua igreja seria... Na minha, eu mesmo ia lá. Na minha... E católica, outras, e mesmo quando eu era católico, né? Não é lugar para ir. Achei interessante, Giovanni, eu fui fazer uma visita ao padre Rafael da Igreja Católica Ortodoxa. Isso. Ali na República do Líbano. Pastor Rafael Afif Magu. Na porta da igreja, se você um dia for lá, na porta da igreja tem um cartaz. Eu achei aquilo interessante. Ao entrar nessa igreja, procure, desse jeito, procure ter vestimentas decentes e pare de mostrar partes do seu corpo. Evite qualquer tipo de cena de afetividade com sensualidade aqui dentro, porque é a casa de Deus. Desligue o seu celular. Na porta da igreja tem um cartaz assim. Eu achei interessante porque lá é a igreja católica, ortodoxa, está lá e é respeitada. Experimenta colocar na porta da sua igreja um cartaz. Ao entrar aqui, ponha vestimentas
que pare de ficar mostrando determinado parte do seu corpo, que vai ficar chamando a atenção do seu corpo e vai tirar a atenção. Mas a igreja presbiteriana tinha isso, a igreja Assembleia de Deus tinha. Mas muitas igrejas hoje não tem. Mas quando o pessoal vai numa igreja evangélica e vê um cartaz desse na porta, desce o porrete no crente. Crente é discriminador, crente é isso, crente é aquilo outro. E eu estou falando alguma coisa que eu nasci. Eu posso falar, Giovanni. Eu apanhava quando era menino porque eu era filho de crente. Eu morava em Jataí, os meninos católicos batiam na gente, única e exclusivamente porque a gente era filho de crente. Eu apanhava. Eu fui jogado num buraco de fogo, com fogo num bueiro, e tive queimaduras de 2,5 graus nas costas, porque minha mãe era protestante. Então, assim, a gente já sofreu na carne, fisicamente, o que é discriminação. Mas, é o que eu estou falando, na porta de uma igreja católica, isso é visto como respeito e naturalidade. Na porta de uma igreja evangélica, já é tido como exclusão, como uma igreja que não ama as pessoas que têm a orientação sexual homoafetiva, que é a igreja que separa, que é a igreja que discrimina. Mas você não acha que algumas pessoas que buscam, às vezes, tentar mexer com essa comoção para poder gerar um sentimento de exército, de guerra, de combate? Eu acho que é importante alertar a população, porque os meios da grande imprensa, a grande mídia nacional, a grande imprensa nacional nunca informou sobre o que realmente são esses projetos que estão passando. Nós só temos conhecimento hoje dessas situações em nível nacional, porque foi dentro da própria igreja que houve uma manifestação. Gente, presta atenção, olha o que estão fazendo. Olha isso aqui. E aí nós, como operadores do direito, como advogados, vamos ler e falar assim, esse projeto é verdadeiramente um absurdo. Antes de começar o programa aqui, bem rapidamente, eu estava falando com o apóstolo, foi aprovado agora, dia 21 de maio, no Senado Federal, uma ampliação da lei da injúria racial pelo senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Eu falei, essa lei é para pôr metade dos pastores do Brasil respondendo como processo criminal. Porque nela, se um pastor, no exercício de pregar e ensinar o que ensina a Bíblia, falar determinadas coisas, pode ser interpretado como injúria racial. E ela agora vai sair do Código Penal e vai ser transplantado para a lei. Eu vou dar um exemplo da segurança que eu tenho, posso? Pode. É pecado o homossexualismo. E o homossexual não verá a face de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Sim. É isso que nós teologicamente estudamos. E eu falo isso no meu programa. Eu sou um pastor evangélico, eu sou advogado, e eu não estou dizendo isso em relação a nenhum tipo de preconceito que seja. Mas é essa a verdade. Agora, e nós não vamos rasgar a Bíblia para agradar ninguém. Agora, é isso que eu quero dizer. Eu me sinto na liberdade de dizer isso. Se por acaso há outros grupos de outra profissão de fé que entendem de maneira diferente, ou mesmo ativistas que pensam de maneira diferente, nós podemos discutir, mas eu não sou proibido de dizer o que está na Bíblia, que é o meu códex religioso. O que eu não posso, por exemplo, é impedir que pessoas de uma orientação sexual venham ao meu programa, ou estejam na minha televisão. Ou sejam nossos amigos. Ou sejam nossos amigos. Isso seria o preconceito. Mas eu vou rolar a bola porque o tempo nosso está passando e eu gostaria muito de ouvir agora o nosso apóstolo na pergunta que é aquele abraço de Tamanduá, né, apóstolo? Só terminando isso aí, eu acho que quando fazem uma lei que se contrapõe à palavra de Deus, você estabelece o pecado na terra, legaliza o pecado na terra. Isso é um problema. Aí nós, como cristãos, não podemos negociar a nossa fé. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Quando você diz homossexualismo é pecado, e na Bíblia é. Sim. E eu creio na Bíblia. E esse é um contexto teológico judaico-cristão. Eram apedrejados, inclusive. E eu acho que Deus não mudou de ideia. Só que nós não podemos negar a cidadania para o cidadão que lógico, seja por acaso... É a preferência dele, né? O problema dele. Não, preferência, condição, essa parte não importa para nós. Orientação. São nossos amigos, convivo bem, trato bem, tudo, mas eu não vou rasgar Só que uma coisa é a cidadania e o direito amplo, total, geral e restrito, inclusive de dignidade da pessoa humana. Mas... dentro do ponto de vista espiritual, teológico, de participação na igreja, da vida da igreja do ponto de vista espiritual, a Constituição, o Código Civil,
também, né, aliado, e os tratados internacionais nos garantem a qualquer tipo de fé que mantenha as nossas tradições e a nossa convicção. A defesa dessa convicção do ponto de vista político pela igreja, e a gente vai ter que ser um pouco mais rápido porque o programa está acabando. Não é abuso de poder religioso, não, apóstolo Omar? Não, a igreja não está abusando, não? Bota ali os fiéis separados e tem que ser assim, assim por diante, faz suas festas já em função da ação política. Eu estou repetindo aqui o que a gente tem visto no Ministério Público, o que a gente tem visto no TSE, o que a gente tem visto no mundo político. Abuso de poder é uma frase bonita que inventaram por aí. Porque a igreja ela é empoderada, sim, pelo Espírito Santo. Amém. Para promover transformação, para que o ser humano possa viver em linha com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Este é o papel da igreja e a igreja está se agigantando cada vez mais. Nós temos 214 milhões de brasileiros, 33% já são evangélicos. E nós somos hoje, então, no mínimo 72 milhões de evangélicos que pensam a mesma coisa. A tendência é crescer e haverá, sim, uma manifestação mais concreta de muita autoridade, de muito poder. E se nós continuarmos crescendo como nós estamos crescendo hoje, amanhã, nos próximos 5 anos, nós seremos 100 milhões de evangélicos. Então o senhor acha que é legítimo esse exercício? Isso é uma coisa natural. Pela quantidade, a participação. Nós somos hoje milhares, então esse poder que a igreja manifesta e que ela possui, de fato e de verdade, vai se cristalizar em todas as áreas de atividade humana. E isso é inevitável. Agora, em meio a tudo isso, quando a gente estava conversando em off, você disse que há alguns parlamentares ou evangélicos que dão mau testemunho, não é? Aqui, ali na sua área específica, e existe mesmo, não é? Em todas as profissões, essas pessoas existem. Aliás, Jesus tinha 12 apóstolos, um era bandido. Um era bandido. Se você trouxer a média hoje, existe no nosso meio muitos bandidos também, não é? E isso é inevitável. E Jesus o tolerou todos os 3 anos, né? Agora, Jesus teve tolerância. Sabendo quem ele era. Eu só critico, porque quando um evangélico comete, prevarica ou comete algum erro, há uma massificação de informações em cima dele. Há uma cobrança muito maior do parlamentar da bancada evangélica, né? Aquilo que eu te perguntei, se você pegar os deputados condenados no mensalão, pergunta qual que é a religião deles. Ninguém fala. Ninguém fala. Sabe. Se você pegar os anões do orçamento, lembra dos anões do orçamento? Quais são? O João de Deus, que ganhou na loteria 540 vezes, qual que é a profissão qual que é a religião do João de Deus? Não se fala, mas quando a pessoa se identifica ou se declara da bancada evangélica, a vigilância sobre ele é extremamente maior. E eu acho até que tem que ser mesmo, a cobrança, tudo mais. Mas não é porque quando ele se elegeu, ele não se elegeu... Veja bem, vamos ver aqui a palavra do apóstolo Sinomar, né? O apóstolo Omar entende que não há abuso de poder religioso por conta da representatividade natural de 1/3 da população brasileira que hoje é evangélica. Então, estão exprimindo liderança. E que há pessoas realmente que há necessidade na sociedade que haja pessoas que representem o reino de Deus. Mas se ele é eleito para ser um representante do reino de Deus e ele age de maneira tão contundente contra a palavra de Deus, há aí um conflito. Aí eu te pergunto, não, certo, mas rapidinho, qual manifestação das igrejas... Você põe advogado e pastor conversando, difícil. Não, mas eu te pergunto, qual manifestação explícita de uma igreja dizendo que aquele pessoa parlamentar evangélica foi pego cometendo crime? Você usou o exemplo, por exemplo, da deputada Flor de Lis. Flor de Lis. Qual igreja no Brasil você falou que não podia, que estava tudo bem, que o que ela fez é normal, é de boa e que ela não deveria ser presa nem processada? Não existe. Nós não passamos a mão em criminosos dos outros e muito menos nos criminosos que se dizem nós. Você não viu uma igreja no Brasil falar que o que a Flor de Lis fez é bonito, tem que ser elogiado e nem que ser presa.
Você não viu isso. Mas o Silas Malafaia foi dizendo nas redes sociais, no primeiro momento, dizer o que estava acontecendo com os pastores relacionados ao MEC. E aqui eu quero fazer uma distinção em relação ao ministro, porque eu realmente acho que tem muita coisa ainda, é o Milton Ribeiro, eu acho que realmente precisamos aguardar para tecer qualquer comentário. Mas quanto à prática dos outros irmãos, o Silas Malafaia veio dizer que era perseguição contra a igreja. Então eu acho que falta esse critério. Talvez foi premeditado. Vamos ver a apuração. Precipitado. Desculpa, falei errado. É precipitado. E vamos ver qual vai ser as investigações e o que elas vão apurar. Mas uma coisa é certa, uma vez apurado uma vez que fica comprovado que realmente existiu esse fato e que esse fato constitui crime, você não vai ver uma igreja no Brasil falando que é isso mesmo, deixa para lá. Gente, fantástica a conversa. Eu vou desafiá-los. Nós estamos montando um podcast e eu gostaria desde já de convidá-los para que a gente possa trocar essa ideia no podcast, que é um bate-papo só de áudio. E acho que 2, 3 horas, pau quebra, e a gente vai conversar com quem quer nos assistir e podemos convidar nossos amigos para participar conosco. Ótimo. Apóstolo, eu vou querer ouvir muito, né, a finalização do Elton Marinho apresentando o livro dele, mas antes eu gostaria que o senhor concluísse aí o nosso programa de hoje, né, com a visão geral do senhor sobre tudo que nós debatemos. Bem, eu quero dizer o seguinte, a igreja é uma corporação de santos. A igreja ela é uma instituição divina e a Bíblia diz também que o mundo jaz do maligno. Então, são duas forças contrárias, que se enfrentam, não é? A igreja querendo implementar o bem e existe uma força maligna querendo implementar o mal. Porque se você analisar friamente, qual é o mal que a igreja produz ao mundo? Levar as pessoas a acreditar num Deus vivo, todo-poderoso, transformador. E eu tenho por experiência própria, todo mundo que se associou a Jesus foi transformado, foi mudado. Eu tive reuniões na casa de detenção aqui por muitos anos. Muitos daqueles presos hoje são pastores. São pastores, homens completamente transformados. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a mudança de vidas. Então, essa perseguição à igreja, ela é mais espiritual. Isso acontece desde o início, desde o Pentecoste, desde o nascedouro da igreja, há uma força espiritual que nos resiste, impedindo a igreja de implementar o reino de Deus aqui. E o reino de Deus é exatamente a comunicação, a publicação dos princípios divinos, princípios eternos dentro do coração do homem. E este homem então vai, na linguagem de Paulo, adquirindo a mesma imagem de Jesus, ou seja, o caráter de Cristo, ele vai sendo embutido dentro de nós. E começamos, inclusive, a parecermos com Deus. Só queremos o bem, abençoamos, realizamos grandes obras sociais hoje. De 72 milhões de evangélicos, 80% realizam obras sociais. Que outras entidades aí de fora fazem isso? Não é? Então, o mundo quer nos acusar de quê? Esporadicamente aparece uma pessoa com um comportamento inadequado aqui, ali, acolá, mas isso é muito raro. 99,9% dos evangélicos hoje são pessoas altamente comprometidas com Deus, com a sua palavra, e só vivem para fazer o bem. Amém. Só vivem para fazer o bem. Gente, muito forte, muito forte. Muito obrigado, apóstolo Amar, por o senhor abrir a sua casa, nos receber e principalmente por essa franqueza, honestidade e coragem. Foi um prazer. E falar em coragem, meu amigo Elton Marinho. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais e a apresentação, porque inclusive é um livro que tem uma obra missionária, né, no interior dele. A palavra é sua. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Olha, eu acredito que esse livro vai ajudar muito a sua vida.
ajudar a fortalecer a sua fé, ajudar você a ler uma história interessante, coisas de valores nossos, coisas que aconteceram na cidade de Goianésia, Rio Verde, Aparecida, Goiânia. E durante o programa apareceu aí na tela o contato, né, o Instagram, o e-mail e também o telefone onde você pode adquirir o livro. Nós tivemos um propósito de fazer esse livro. 100% desse livro aqui é para ajudar obras de assistência, obras missionárias, como o Giovanni mesmo falou. Hoje esse livro aqui está ajudando a manter um trabalho com crianças em mais de 80 igrejas no país chamado Moçambique, na África. Então, ele é 100% para ajudar. É uma experiência gostosa, histórias verdadeiras e que pode ser uma leitura mais interessante para a sua vida. A gente tem que tentar fazer alguma coisa para o bem e é o que nós estamos tentando fazer, para ajudar, para que você tenha uma revigorar, um fortalecimento na sua fé em qualquer área que você trabalhe. Saiba que o sobrenatural pode se manifestar na sua vida e vai ser muito gostoso, porque quando a gente está do lado dessa força sobrenatural, a gente está do lado da maior força que existe no universo. Um grande abraço. E você permanece conosco, você está no lugar certo.